Quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta com novas informações, notícias que saem no dia a dia, que vocês leem, todos entendem, todos interpretam, e eu quero trazer aqui a minha visão sobre o assunto. Começando a dizer que, conforme eu havia comentado há cerca de um mês atrás, eu já havia lido em algum lugar que a deputada Caroline De Toni iria abandonar o Partido Liberal e partir, ficou mal, e se integrar ao Partido Novo. E foi o que aconteceu. Ela abandonou o partido do Valdemar Costa Neto e agora é a nova integrante do Partido Novo. E eu posso garantir aos senhores que, pelo menos a meu ver, a Carol De Toni, na minha visão, estava entre as top 3 parlamentares dentro do partido do Valdemar Costa Neto. Ou melhor dizendo, dentro do Congresso Nacional. Uma excelente deputada que o Valdemar Costa Neto perdeu por ser uma pessoa vendida. Ele aceitou as 30 moedas e virou as costas para Carol De Toni ao deixar de bater de frente com Jorginho Melo. E eu vou explicar o que aconteceu. Por quê? Claro que com uma visão estratégica e imaginando fortalecer o Senado Federal, o nosso presidente Jair Bolsonaro, então, indicou Carlos Bolsonaro para concorrer ao Senado lá por Santa Catarina, que já tem como senador do estado Esperidião Amin. Tá? Muito bem. Então, assim foi. O que acontece é que a Carol De Toni também já havia demonstrado interesse em sair candidata ao Senado Federal. E são somente 2 vagas. A princípio foi trabalhada a ideia de que Carlos e Carol De Toni faria uma chapa puro sangue do Partido Liberal, concorrendo ao Senado. Estava tudo sendo conversado, tudo bonitinho, com o Jorginho Melo. Jorginho Melo recebeu esse recado de Jair Bolsonaro. Antes do nosso presidente ter sido preso, ele já havia conversado com o Jorginho Melo sobre essa possibilidade. Mas eis que, de repente, do nada não, porque tudo é muito bem conversado, tudo bem armado nos bastidores. Eis que a Federação União Brasil e Progressistas, a federação formada entre esses 2 partidos, apertou o Jorginho Melo para dar seu apoio ao Esperidião Amin, para a reeleição ao Esperidião Amin. Claro que ficou uma saia justa, porque Esperidião Amin é amigo de Jorginho Melo, é o senador do estado de Santa Catarina, e teoricamente, nesse sentido, vamos interpretar assim, é natural o governador do estado apoiar o seu senador para a reeleição. Mas se assim por que ele fez um acordo com o Jair Bolsonaro para aceitar o Carlos em Santa Catarina para sair junto com a Carol De Toni, muito embora a Carol De Toni não havia naquele momento decidido sair candidata a senadora, mas decidiu. Ora, era o caso do Valdemar Costa Neto chegar e bater o pé. Nós temos um acordo, Jorginho Melo, que você vai apoiar uma chapa puro sangue. Mas o governador catarinense deu para trás, aceitou a imposição do União Brasil e do Progressistas, que é um partido só agora, na verdade, E, claro, quem vai sair candidato à reeleição é o Esperidião Amin e o Carlos Bolsonaro pelo PL. Com isso, a Carol De Toni foi, então, para o Partido Novo. O que para nós da direita não significa uma perda, porque ela vai continuar sendo de direita. Ela não vai deixar de ser. Ela é, sim, uma bolsonarista puro sangue. E ela não vai mudar seu pensamento. Porém,
O Partido Novo não costuma ser, como eu sempre disse aqui, não vou mudar meu pensamento, o Partido Novo não é um partido puro sangue bolsonarista. Nunca foi. Nunca foi. E não vai ser. Porque a ideologia do Partido Novo, ela é um pouco mais liberal, seguindo os moldes do tal Amoedo, né? Que inclusive chegou a dar apoio para essa molecada do MBL, né? Fez palanque com bandeira do LGBT, né? Lembrando que eu vou falar assim para não criar ranço com ninguém, aquele deputado lá do Rio Grande do Sul, muito bom deputado, mas chegou a apoiar o pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro no passado. Ou seja, esse pessoal não é do lado bolsonarista, puro sangue, mas a Carol Gittoni é. E o Partido Liberal perdeu uma deputada muito importante, muito influente. E não foi por falta de aviso. Mas isso serve para mostrar como funcionam os bastidores da política. Tudo que é falado pela imprensa nos dá uma visão do que acontece. Mas nós não temos a visão do que ocorre nos bastidores, no espaço político, né? Não existe essa ideia certeira de que o que foi acertado ali é o que está valendo. Não. Porque o que foi acertado ali foi acertado lá também de outra forma, de outra maneira, e assim funciona a política. E o seu Valdemar Costa Neto, que agora está naquela saia justa de ter que manter os votos bolsonaristas para tentar aumentar os parlamentares em seu partido, e não quer perder força, e ao mesmo tempo fica ali, né, adulando o pessoal do Centrão, adulando outros partidos, né? Fica em cima da moita. Não é aquele camarada que realmente investe na briga, luta pelo partido, luta pela direita. Aliás, já há um bom tempo o Valdemar Costa Neto anda de boca fechada, sumiu. Eu não vejo ele lutando pela liberdade de Jair Bolsonaro. Eu não vejo ele fazendo campanha, promovendo debates, promovendo passeatas, seja lá o que for, a favor de Jair Bolsonaro, que é seu principal cabo eleitoral. E era, até ser preso injustamente, o dono do partido, digamos assim. Só não era no papel, mas moralmente falando era quem mandava no PL. Mas é assim que funciona a política. E lamentavelmente agora nós temos uma deputada que vai lutar sozinha dentro do Partido Novo. Sozinha. Não pensem os senhores que agora, se aproximando outubro, esse pessoal do Partido Novo vai levantar a bandeira bolsonarista, não. Eles vão querer lançar as pautas deles, tentando ficar em cima do muro para conquistar votos de todos os lados possíveis. Vão fazer uniões, porque as uniões partidárias são obrigatórias, desculpem. Ninguém chega ao poder se não fizer uma união partidária. Eu te ajudo aqui nesse estado se você me ajudar naquele outro estado. E assim vai. Então, vamos aguardar o que vai vir daqui para frente, né? Muito bem. Agora, mudando de assunto, vamos falar aí do fuxico que está rodando na praça. Porque o ambiente realmente dentro do Supremo Tribunal Federal perdeu a mão. O ambiente enfervesceu, extrapolou, né? E aquela discussão sobre o tal código de ética lá no Supremo deixou de ser uma discussão administrativa e virou uma disputa aberta. A relação entre o vice-presidente da corte, que é o ministro Moraes, né? Que é contrário à adoção de novas regras de conduta, deixou evidente aí um racha interno, justamente no momento em que o presidente da corte, Edson Fachin, tentou, pelo menos, transformar a proposta, ou tentou impor novas regras de conduta, como uma marca de sua gestão. Ele queria deixar a marca e resolveu, então, criar aí um código de conduta. Muito bem. Eles não nasceram ontem, ninguém ali
é burro, muito pelo contrário, né? Eles sabem que perderam a credibilidade entre a população brasileira, perderam a decência, né? Isso é visível, e sabem perfeitamente que necessitam recuperar a moral de um dos poderes da nação, que é o Supremo Tribunal Federal. Agora, o contraste é direto, porque, de um lado, existe a tentativa de se criar parâmetros formais para os comportamentos dos ministros, né? E, de um outro lado, existe a resistência pública a essa ideia. Quando a divergência ocorre, nesse caso, dentro de um tribunal, principalmente sendo esse um tribunal constitucional, ela não fica restrita ao regimento somente e passa a atingir a percepção externa da instituição. Todos olham de maneira diferente para o que acontece lá dentro. O debate deixou de ser sobre um texto normativo e passou a ser sobre a disposição real de aceitar limites. Eles se acham muito soberanos para querer limites. Eles acham que o poder deles é infindável, é universal, é galáctico, é master, né? Principalmente master. Agora, fora do Supremo, o efeito é claro. A corte, que deveria transmitir unidade jurídica, aparece muito dividida sobre as próprias regras. E quando o conflito gira em torno de estabelecer padrões de conduta, a discussão não soa técnica, muito pelo contrário, mas é muito simbólica. Não é apenas os que julgam, é como se veem, como se enxergam, né? Ou seja, eles acabam sentindo que estão sendo obrigados a aceitar uma conduta da qual não estão acostumados. Essa é que é a verdade. Aí, claro, a mais alta instância do judiciário corre contra o tempo. Para quê? Para recompor sua própria imagem, como eu falei agora há pouco, tentar recuperar a credibilidade que desapareceu, né? Entre 2018 e 2022, a credibilidade do Supremo desapareceu, evaporou, a partir do momento que as intervenções dentro do executivo de Jair Bolsonaro começaram a ficar evidentes. Ali foi se perdendo toda e qualquer moralidade, credibilidade e honestidade jurídica. Ou seja, eles precisam lançar mão de medidas de emergência que soam menos como convicção institucional e muito mais como uma reação à pressão pública. Porque hoje não se encontra um único cidadão que concorde com o que faz o Supremo Tribunal Federal. Exceto, claro, esses militantes aí, petistas, pissolistas, que não sabem nem que descobriu o Brasil, né? Não sabem nem qual é a capital do Brasil, qual é a capital de São Paulo, não sabem nada. Então, para eles, o Supremo é o Supremo. É a supra-suma, né, Eu ia falar uma palavra aqui, mas nem devo. Mas você já deve imaginar. A pergunta inevitável que surge agora é simples, né? Escrever um código de conduta iria ajudar realmente a mudar alguma coisa? Claro que não. Claro que não. Se na prática eles fizeram o que fizeram até agora, por que um código de conduta vai fazer a gente imaginar o Supremo de outra maneira? Nos últimos anos, o tribunal, que deveria aí simbolizar equilíbrio, né, justiça, passou a transmitir a sensação oposta. Por conta de decisões monocráticas, sucessivas, diga-se de passagem, mudanças repentinas de entendimentos e protagonismo político excessivo, coisa que não deveria acontecer. Eles não são políticos. E a nossa Constituição brasileira é muito clara quando diz que
ninguém do judiciário deve ter ativismo político, partidário principalmente. Né? Eles se transformaram, para falar a verdade, em julgadores, né? Em personagens centrais do debate público, e não como árbitros. Eles agiram como atores do jogo. Agora, diante dessa situação, depois do desgaste acumulado, aí vem essas resoluções mágicas internas, né? Discursos sobre transparência e gestos de autocontenção. Assim como a ministra Carmen está tentando colocar no Tribunal Superior Eleitoral. Muito embora essa do TSE, nós sabemos muito bem que servirá para endurecer a situação política da direita. Não é para favorecer, não. É para endurecer. E quando Cássio Nunes Marques assumir a presidência do TSE, um ministro que também não dá para colocar a mão no fogo, diga-se de passagem, ele já vai receber um TSE com novas regras, novas normas internas, e que ele não conseguirá mudar do dia para a noite. Então, quando falamos de Supremo Tribunal, Tribunal Superior Eleitoral, o problema é que a credibilidade não nasce com anúncios, com novas regras, né? Mas nasce com comportamento reiterado ao longo do tempo. Se o Supremo quiser mudar a imagem dele e começar agora, levará de 3 a 4 décadas para limpar a imagem, para apagar o rastro de sujeira que deixou no meio do caminho. A crise não é apenas a imagem, é da função. Quando magistrados ocupam espaços típicos da política, inevitavelmente herdam também a desconfiança destinada aos políticos. Já que vocês estão querendo dar uma de político, vai a bomba em cima de vocês também. E um tribunal que precisa convencer diariamente de sua neutralidade é porque já está revelando por si só que algo saiu do lugar, saiu do eixo, algo deu errado no meio do caminho. Agora, resta saber se a tentativa de se promover mudanças mudaria a postura dos ministros ou apenas serviria de um intervalo tático. Fato é que depois que o ministro Edson Fachin, que é o atual presidente do Supremo, abriu o ano letivo no último dia 2, anunciando essa necessidade de criar um código de ética, a própria falta de ética tomou conta do plenário, com discussões que deixaram claro que o ambiente entre os magistrados está de mal a pior. O Supremo de hoje já não lembra um colegiado constitucional, mas um espaço de disputas internas abertas. Os ministros trocando recados em público, como o Moraes e o Toffoli ontem, né, fazendo aquele bate-bola sobre direitos, de poderem exercer palestras, de serem sócios de empresas, aquele bate-papo como que se todos ali dentro estivessem entendendo algum tipo de recado. Né? Eles trocaram recados em público, divergiram de forma cada vez mais pessoal e deixaram transparecer, o que é pior, que a tensão interna não é apenas jurídica, é política também e quase que pessoal. Então, quando a maior preocupação do Tribunal Constitucional deixa de ser a Constituição e passa a ser a própria imagem, algo claramente saiu do eixo institucional. E em meio a esse desgaste de imagem, surgiu a questão de os ministros poderem ter participação em empresas, desde que não administrem os negócios, somente como cotistas, investidores, né? Coisa que a gente sabe muito bem que não é necessário ter o nome deles dentro de uma empresa para que eles beneficiem alguém ligado a eles. Isso não é necessário. Se um ministro tem um amigo como sócio de um escritório, sócio do escritório da esposa dele, e esse amigo dele que está lá dentro entra com uma ação, ninguém pode dizer que ele está defendendo as causas da esposa. Ele está defendendo um advogado que coincidentemente trabalha na empresa que é da esposa dele. Então é tudo jeitinho.
Mas as explicações entre eles ali dentro no dia de ontem veio acompanhada de uma ideia de que a magistratura seria uma carreira pública, mas cheia de restrições. Coitados, eles são vítimas. Lamentando que eles são restritos demais. Ninguém tem mais restrições que eles. Só que para a maioria da população a percepção é completamente contrária. O cidadão comum vê um poder com enorme influência sobre a economia, política, e social, debatendo quais permissões eles próprios podem ter. A restrição sobre eles é tanta que eles podem aumentar o próprio salário. Isso é que é restrição. Eu queria ter uma restrição dessa. Eu poder aumentar minha aposentadoria, por exemplo. Eu queria, quem sabe, hein? Mas, justamente, enquanto decidem causas bilionárias, impetradas inclusive por familiares, é que eles faturam de verdade. A questão não é só se a lei permite ou não serem sócios passivos, mas o momento e o contexto em que isso acontece. Fato é que por conta desse bate-boca de ontem, por conta desse ambiente pesado, carregado, o ministro Edson Fachin então resolveu cancelar um almoço que faria, me parece que era hoje mesmo, sobre o tema do novo Código de Ética dentro do Supremo. Cancelou. Deixou por uma próxima oportunidade. E o episódio, evidentemente, mostra um tribunal aí dividido, justamente na hora de discutir limites para si próprio. Quando a proposta de estabelecer parâmetros de conduta encontra reação imediata dentro da própria corte, a mensagem que fica é muito clara. Há mais disputa interna do que um consenso constitucional. Ou seja, eles não estão preocupados com a população. Estão preocupados com eles. Esta é a verdadeira ideia que o Supremo Tribunal passa. Enquanto isso, aqui fora, nós ficamos aí nessa disputa de saber quem é quem nesse cenário político, visando o quê? Visando ter uma ideia consolidada de quem será ou quais serão os nossos representantes em outubro próximo. Porque ao longo desses últimos anos, desde que o nosso presidente deixou a presidência, deixou não, né? Tiraram dele a presidência, nós vimos muitas caras sendo mudadas. Nós vimos, melhor dizendo, nós vimos muitas caras mostrarem a verdadeira identidade. E olha que sobraram muito poucos daqueles que a gente pode pôr a mão no fogo. Muito poucos. Para se ter uma ideia, o deputado estadual Gil Diniz estava ontem aqui em São Paulo descredibilizando quem? Tarcísio de Freitas. Descredibilizando o Tarcísio. Por quê? Surgiu um zum que o PL do Valdemar Costa Neto vai lançar um candidato próprio para concorrer ao governo aqui em São Paulo. E eu pergunto se isso não é um racha da direita. Todos querem que Tarcísio de Freitas apoie incondicionalmente Flávio Bolsonaro. Mas ficam todos batendo nele. Como que funciona isso? E por que o Valdemar Costa Neto quer lançar um candidato aqui? É claro que são acordos políticos internos, simples assim, muito provavelmente Valdemar Costa Neto também estivesse esperando que o nosso pré-candidato fosse o Tarcísio e não o Flávio. No início ele não demonstrou nenhuma alegria na indicação por Flávio Bolsonaro. E o tal do Gil Diniz, que é apenas um deputado estadual, descendo a lenha na Assembleia Legislativa, cujo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo está sendo indicado para concorrer ao governo de São Paulo.
Como que fica isso? É ou não é tentar criar um ranço, um clima de disputa que não ajuda em nada a direita? Fazer com que a direita fique unida, uníssona, rumo a outubro de 2026, em prol de Flávio Bolsonaro. É assim que a gente tem que entender que, evidentemente, não é tão fácil como a gente pensa. Combina hoje e acreditar que amanhã vai ser cumprida essa promessa. Não é assim que funciona, infelizmente. Mas é o que está acontecendo no momento, é o que nós temos para hoje, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido, e se vocês gostaram, eu sei que vocês vão deixar os likes, vão convidar seus amigos para me acompanhar aqui, né? Deixar o like é o principal, é o fundamental, e claro, eu desejo que vocês tenham aí um excelente final de noite, muito bom descanso, e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.